hora de falar do tratamento. É o passo 5. Eu não falei de colchão ainda, eu não falei de preço ainda. Passo 5. Tratamento, tratamento, tratamento. Vai dormir melhor, vai acordar melhor, vai sentir mais disposição, vai ter um alinhamento de postura. Olha o benefício. Olha o benefício. Vender ticket alto é vender segurança. Começa a nossa live de hoje, de toda terça-feira, a live de número 81. E na live de hoje você aprende como ser um vendedor de elite, ganhando 3 vezes mais, sem ter medo de vender. Meu nome é Luciano Persinotto e o tema de hoje, como perder o medo de vender colchão de linha alta. Vambora? Vamos para cima então. Gente, o que é linha alta? O que é um colchão linha alta? Às vezes as pessoas perguntam, Luciano, o que é um colchão linha alta, por exemplo? Um colchão linha alta é um colchão elevado no seu cardápio de vendas, da sua pasta de vendas. O linha alta meu, no caso, os meus tickets que mais vendem são de 8, 9 mil reais. São o ticket médio esse. 8, 9 mil reais, os que mais vendem. Qual que é o meu ticket alto? O meu ticket alto são os colchões da linha Emirates, Super Premium, colchões considerados de 14 mil a 20 mil reais. Esses são os meus linha alta. Mas o que é legal vender um linha alta? Por que é bom ter um linha alta? Porque o linha alta te dá mais lucro, você tem um cliente que tem um gosto mais refinado, o cliente ganha mais, você como vendedor de elite tem um lucro maior, a comissão é melhor, a loja ganha mais, a empresa ganha mais, todo mundo ganha mais. Qual é o seu ticket alto? Ah, Luciano, o meu ticket alto não é tudo isso. Tudo bem, mas você tem que ter um ticket alto. De repente o seu ticket alto, o seu linha alta é o de 5 mil reais. Tá tudo jóia. De repente na sua loja o seu colchão linha alta é o de 4 mil reais. Mas tem que ter. De repente o seu linha alta é 7 mil reais. Eu escolhi o meu linha alta. É de 14 a 20 mil reais. E os colchões que eu mais vendo tá entre 9 e 10 mil reais, 8, 9, 10 mil reais. Mas o ticket alto, o linha alta tá vendendo muito. Muita gente acha, não, tá vendendo muito linha alta. Nunca o cliente se importou tanto com conforto, com bem-estar, com saúde, como ele está se importando agora. Então, linha alta, você ganha muito bem. O cliente, ele está mais preocupado. O cliente, na verdade, ele não está preocupado em vender um colchão, em pagar mais num colchão. Ele não se importa em pagar mais no colchão se ele ver que vai funcionar para ele. O cliente não se importa, não. Pode ter certeza. Né? Agora, algumas vezes, tem alguns vendedores que eu falo que são viciados, são focados apenas em linha baixa. Por que, Luciano, que eles vendem só linha baixa? No meu ponto de vista, porque é mais fácil de vender. O cérebro, ele quer tudo que é mais fácil. Então, muita gente foca no linha baixa, porque o linha baixa é mais fácil de vender. Vender linha alta exige mais preparo, exige mais segurança, exige um repertório melhor. Existem alguns passos a qual eu vou explicar para vocês aqui hoje. Eu vou explicar para vocês 5 passos de como vender o linha alta. Como eu tenho no meu método, os meus faixas preta e os meus vendedores de elite, eles seguem um caminho, eles têm um método, eles têm um passo a passo. Eu vou dar 5. Eu vou dar 5 passos para você hoje aqui ganhar mais e vender linha alta. Ô Luciano, mas por que é importante vender linha alta? Por que é importante vender linha alta? Primeiro, quando você vende linha alta, você eleva o seu nível profissional.
Você eleva a sua autoridade. Você tem um lucro maior. A loja tem um lucro maior e você acaba ganhando mais. Você aproveita melhor o cliente. Porque imagine bem uma coisa, pessoal. Ninguém entra na sua loja querendo comprar um colchão de 10K, 14K. Ninguém. Ninguém está esperando na casa você chegar lá para comprar um colchão de 14 mil reais. Não. Quando eu falo de elevar nível, por que é importante vender linha alta? Primeiro, você eleva teu nível. Você sobe um degrau profissional. Você vende mais o quê? Segurança. O que você vende na casa do cliente? Confiança. O que você vende? Confiança, segurança e o que mais? Conhecimento. Você vende mais conhecimento. Então, se você seguir os passos que eu vou te dar, você vai vender mais linha alta. Por que os vendedores comuns? Por que vendedores comuns conseguem vender linha alta? Por que vendedores comuns conseguem vender linha alta? Porque existe um processo, porque existe procedimentos, porque existe um caminho, porque existe uns passos, existe etapas que se não forem puladas, você eleva o teu nível. Agora, tudo isso pode ser aprendido. Não é talento vender linha alta, é técnica. E técnica é uma forma que pode ser aprendida. Fiquem tranquilos que se você tiver, como eu vou passar aqui, os passos certos para você anotar, você vai começar a vender linha alta. Luciano, dá para vender linha alta para todas as classes sociais? Dá para vender linha alta para todas as classes sociais? Eu digo para você que sim. Dá para vender para todas as classes sociais. Não é só o rico que compra. Não. Não é só o classe média alta que compra linha alta, de forma alguma. O colchão linha alta não é só para o rico. O colchão linha alta não é só para classe A. Muita gente se engana, fala que o colchão linha alta é só para classe A, é só para o rico, de forma alguma. Nós temos vários. A minha marca tem vários clientes de comunidades que compraram linha alta de 14, de 15, de 17, de 28 mil reais. Não é só o rico que compra. Teve clientes, para você ter uma ideia, que comprou um colchão de 28 mil reais e o carro dele na garagem era um Gol bolinha. Nada contra o Gol bolinha. Só que o cliente priorizou a saúde dele. Ele quis priorizar a saúde dele. Por quê? Porque o faixa preta, ele mostrou tanto valor, ele gerou tanto conhecimento, ele gerou tanta confiança, ele disse que a coluna passa 26 anos em cima de um colchão e o cliente queria dormir bem, queria um conforto 7 estrelas. E quando você gera valor, quando você gera confiança, quando você entrega conhecimento para o teu cliente, ele compra você. E se ele comprar você, o colchão, o preço é o de menos. É o de menos, ele priorizou a saúde dele. Agora eu pergunto a você, qual é o conhecimento que você está passando? Qual é o valor que você está gerando? Quais são os passos que você está seguindo? De repente você nem tem uma linha alta na sua loja, ou onde você vende no seu cardápio. Você precisa ter uma linha alta. Se não tem, precisa ter uma linha alta. Por quê, Luciano? Primeiro que você já tem que começar oferecendo os colchões para qualquer cliente, do mais caro para o mais barato. Para quê, Luciano? Para fazer uma âncora soar barato. Por quê? O que o cliente precisa para comprar linha alta? Benefícios. Perceber benefícios. Enxergar que vai ser útil na vida dele, que vai ser um artigo de saúde na vida dele. O que vale mais? Vender colchão só ticket baixo ou só ticket alto? O que vale mais? Quando você vende um colchão de ticket alto, sua comissão é alta também.
Quando você vende um colchão ticket alto, sua comissão é alta. Você tem uma comissão melhor, você tem um lucro maior na venda. Tem gente que está acostumado só a vender linha baixa. A comissão, evidentemente, ela é menor. Então, quando você vende ticket alto, o teu lucro, ele é muito maior. O teu nível, ele eleva. E uma coisa é certa, se o cliente ver que é importante para ele o que você está dizendo, ele paga. Luciano, quais são os passos que eu tenho que fazer, que eu tenho que dar para vender o linha alta? Eu vou te dar aqui. Pega o papel, pega a caneta, você tem que anotar. Essa aula aqui, você pode começar a oferecer amanhã, que vai dar certo. Por isso que vendedor comum vende linha alta com o passo a passo certo, com o caminho certo. Você tem algum exemplo de quem já fez isso? Sim. Eu tenho um exemplo, tem o Daniel, que vende linha alta, tem o Gabriel, tem o Reginaldo, que vende em comunidade, na comunidade de Paraisópolis. Cliente que não tem reboco na parede, compra colchão de 14 mil reais. Mas como, Luciano? Porque o Reginaldo mostrou tanto valor e o cliente priorizou a saúde dele do que o reboque na parede dele. Mostrei ontem nos meus stories, deve estar nos stories, o Evandro, nosso diretor comercial nível Brasil, que lidera pelo exemplo, ontem vendeu um colchão de 17 mil reais. Ele podia ter vendido um de 8, um de 7, ele vendeu um de 17 mil reais. Então eu tenho vários exemplos. Aqui, o importante é você ser visto como um especialista. Porque uma coisa é certa, o cliente ele quer o melhor para ele. Só que se você oferece só o baixo, ele vai querer só o baixo. É o que eu falo, que tem cliente de todo nível. Qual, Luciano? Vai viajar de avião, por exemplo, para os Estados Unidos. Lá você tem a linha econômica, você tem a classe executiva e você tem a primeira classe. A linha econômica está cheia. O executivo está cheio. E o primeira classe também está cheio. O linha executiva, ele quer uma comida melhor. Ele quer um conforto melhor. Ele paga mais caro. A primeira classe, paga mais caro ainda. Por que paga mais caro? Lá ele ganha um pijama. Lá ele ganha uma champanhe. Lá ele ganha uma TV maior só para ele. Lá ele ganha uma cama confortável para ele. Observem que o destino é o mesmo, mas o conforto é diferente. E tem ainda gente que aluga um jatinho. Tem gente que não quer nem primeira classe, aluga um jatinho só para a família. E tem gente melhor ainda. Tem gente que tem um jatinho, que comprou um jatinho. O que você quer dizer com isso, Luciano? Tem cliente do preço e tem cliente da qualidade. Só tem dois tipos de cliente, preço e da qualidade. Para você vender ticket alto, você tem que focar no cliente da qualidade. E o cliente da qualidade, às vezes, ele mora na comunidade, mas ele gosta de coisa boa. Às vezes ele paga no plano consignado, R$300 por mês, num 14 mil reais, porque ele quer conforto, porque ele tem um problema de coluna e ele quer conforto. Luciano, onde que você vê que as pessoas mais erram nisso? Eu acho que tem muitos vendedores que não focam no linha alta, tem medo de oferecer um colchão linha alta. Eles focam muito no linha baixa. Aliás, tem vendedor que nem oferece linha alta. Às vezes tem, mas não oferece. Então tem muitos vendedores que erram nisso. Né? Só vende o mais barato, só vende o mais barato. Começa a pular as etapas. É o que eu digo sempre, né? Você não conhece o bolso do cliente. Você não sabe o bolso dele. Você não sabe. Por que as pessoas erram em vender linha alta, Luciano? Por que as pessoas erram? Tem 4 erros aqui. Primeiro, não oferecem. Tem vendedor que não oferece. Segundo erro, julgam o potencial de compra do cliente. Julga o potencial de compra do cliente. Poxa, não pode.
Terceiro erro, Luciano, não tem segurança em oferecer um linha alta. Não tem segurança para falar o preço do linha alta. Não tem essa segurança. E outro quarto erro, qual é? Não tem um linha alta no seu portfólio. Não tem um linha alta no seu cardápio. Se você não tem, você precisa ter. Dica número 1. Por que ter uma linha alta? Ter mais lucro, vai ganhar mais. E outra coisa, a ancoragem é melhor. Começa a falar o preço sempre do mais caro para o mais barato. Você vai aprender isso, você vai vender muito mais linha alta, você vai perder o medo de vender linha alta. Luciano, como que eu faço? Passo número 1, vamos lá. Passo número 1, você tem que criar um contexto. Para você vender linha alta, primeiro, cria contexto. Luciano, o que é um contexto? Vamos lá, vamos aprender o que é um contexto. Um contexto é, você precisa entender o que o cliente precisa. Criar um contexto, entender o que está acontecendo na vida desse cliente. Eu preciso entender o que está acontecendo na vida desse cliente. Para quê, Luciano? Para ele estar conectado na minha marca. Eu tenho que entender por que ele entrou na minha loja. Eu tenho que entender o que está acontecendo na vida dele. Eu tenho que entender o que está acontecendo na vida dele. Eu primeiro tenho que criar contexto. Passo número 1, criar contexto. Saber o que está acontecendo na vida desse cliente. Eu tenho que saber o que esse cliente está procurando. O que esse cliente está procurando? Ele está procurando o quê? Conforto? Ele está procurando um colchão para a coluna dele? Ele está procurando um colchão mais barato? Ele está procurando... O que esse cliente está procurando? Criar contexto, eu entender o que o cliente está procurando. Agora, qual que é a pergunta que eu tenho que fazer para o cliente para criar o contexto, Luciano? Anota aí. Para você criar um contexto, você tem que fazer uma pergunta top, pergunta ouro para o cliente. O cliente entrou na sua loja. Dona Maria, me conta. Conta para mim, Dona Maria, o que motivou o senhor a nos procurar? Isso é pergunta ouro, pergunta top de criar contexto. Dona Maria, uma pergunta que eu tenho que fazer para a senhora. O que motivou a senhora a nos procurar? O que motivou esse casal a nos procurar? Me conta, Dona Maria. Criar contexto antes de vender o colchão. Criar contexto antes de falar do colchão. Me conta o que motivou a senhora a entrar na minha loja. O que motivou a senhora a nos procurar? E ó, zip na boca depois. Zip na boca. Deixa o cliente falar. Depois dessa pergunta, repita para ela o que motivou a senhora a me chamar aqui. O que motivou a entrar na minha loja. Para mim é uma honra, um prazer saber disso. Me conta, Dona Maria. Essa é a pergunta ouro. E depois zip na boca. Deixa o cliente falar o contexto para vocês. Aí o cliente vai te dar o contexto. Aí o cliente vai te dar o contexto. O que é o contexto, Luciano? O que eu estou fazendo agora? Você está criando uma ambientização. Você está criando um ambiente com uma energia que o cliente vai contar para você o contexto. O porquê que ele entrou na loja, o porquê que ele te chamou, qual é o motivo da troca do colchão dele. Ele vai dizer para você. Por quê? Você criou um ambiente antes da venda, antes de falar de colchão, antes de falar de produto. E outra coisa importante que você tem que fazer no contexto, pega uma prancheta, sulfite na mão, anota o que o cliente disser para você. Ah, o que me motivou foi porque o meu colchão, ele já tem mais de 10 anos, ele está fundo. Anota. Ah, o que me motivou é que eu estou acordando com dor nas costas. Anota. Mas anota mesmo. Anota mesmo. Você não sabe a importância que isso tem. Você está ali anotando o contexto.
Depois você vai precisar desse contexto. Anota. Nesse momento do contexto, o cliente está abrindo a guarda para você. Nesse momento ele está abrindo a guarda para você. Gente, lembre-se, nós estamos vendendo colchão de 6 a 25K, colchão linha alta. Nesse momento que ele está criando o contexto, que ele está falando para você, você tem que anotar na prancheta. Anota mesmo. Por quê, Luciano? É o momento que o cliente está abrindo a guarda para você. Ainda, por isso que eu falo que o faixa preta e o vendedor de elite, ele respeita o processo. Ele segue o passo a passo para vender linha alta. Ele respeita o processo. Então, para vender o linha alta, o passo número 1, criar contexto. Anotou? Passo número 1, criar contexto. Criar contexto é o que, Luciano? Faz a pergunta para o cliente, o que te motivou ao senhor me procurar? E deixa ele falar. Pega uma prancheta e anota tudo. Mas eu repito, anota mesmo. Você está criando uma ambientização. Você está deixando ele te dar um contexto. Você está fazendo o cliente abrir a guarda para você. Nós estamos falando para vender linha alta, para você ganhar 3 vezes mais, para você perder o medo de vender. Passo número 1, criar contexto. Passo número 2, Luciano. Anota o passo número 2. Pegue a autorização do cliente para fazer perguntas. Vou repetir. Passo número 2. Pegue a autorização do cliente para fazer perguntas. Me dá um exemplo, Luciano. Me dá um exemplo. Você pode ser sincero com ele e falar assim, seu João, dona Maria, eu preciso fazer algumas perguntas para a senhora. A senhora já me falou porque veio na minha loja, a senhora já me falou porque nos chamou. Agora eu preciso fazer algumas perguntas para a senhora. Às vezes, até perguntas íntimas. Tudo bem? Pega o ok dele. Ela vai falar, ok, tudo bem. Pega o ok dele. É importante. Vou repetir, passo número 2. Pegue a autorização do cliente para fazer pergunta. E aí fala, seu João, dona Maria, eu preciso fazer algumas perguntas para o senhor e para a senhora. Às vezes, pode ser até alguma pergunta íntima. Tudo bem? Pega o ok dele. Tudo bem. Para que isso, Luciano? Para que isso, Luciano? Porque ele precisa entender que você é um especialista. Ele precisa entender. Se você for um médico e um médico não perguntar nada para você, esse médico passar o remédio para você, você falando que está com dor, dificilmente você vai tomar a receita. Dificilmente você vai comprar a receita. Por quê? Você vai falar, esse médico não fez nenhuma pergunta para mim. Ele não sabe o meu problema. E quando você pegar o ok do cliente, que você falar que você tem que fazer algumas perguntas, pega o ok dele e fala, seu João, dona Maria, sabe por que eu tenho que fazer algumas perguntas para a senhora? Sabe por que eu preciso perguntar alguma coisa para vocês? Porque eu preciso entender o problema de vocês. Eu preciso entender a dor de vocês. Eu preciso entender o motivo real para oferecer a melhor solução para vocês. Tudo bem? Especialista faz isso. Porque de repente, dona Maria, eu posso ajudar a senhora, posso ajudar o senhor. Ou de repente, talvez eu nem possa ajudar. Dá essa negativa boa também, para você se valorizar. Ou de repente eu nem posso ajudar vocês, por isso que eu tenho que fazer algumas perguntas. Tudo bem? Pega o ok de novo. Aí, o cliente já deu autorização para você. Ah, não, tudo bem, pode fazer a pergunta. Pode fazer a pergunta. Aí você faz as perguntas para ela. Quais são as perguntas? Aí você pode fazer as perguntas top para ela. A senhora tem dor na coluna ou dor na perna? Dor na coluna, anota. A senhora tem o colchão há 2 anos ou há mais de 5 anos?
Há mais de 5 anos, anota. A senhora tem pressão alta ou diabetes? Anota. Anota, anota, anota as perguntas. Porque você vai usar elas depois. Por que, Luciano? Você precisa entender a dor desse cliente, o motivo real desse cliente. Quando o cliente falar para você, quando você fizer a pergunta, não, é que o meu colchão ele tem 10 anos. Aí, você entendeu o porquê que ele precisa do colchão, você criou o contexto, agora você vai para o passo 3. Qual é o passo 3? Anota o passo 3 aí. Passe sal na ferida. Passo 3, passe sal na ferida. O que é passar sal na ferida? Lembre-se de uma coisa, você sabe que o cliente tem um colchão há 10 anos. Você é um especialista, você vai passar sal nessa ferida. O que é o passar sal na ferida? Aumenta o problema do cliente. Aumenta a dor do cliente. Como, Luciano? O senhor sabia, seu João, que um colchão acima de 2 anos, 10% do peso dele é de ácaros, fungos, bactérias, pó? E o senhor sabia que mais de 5 anos, 20% do peso do seu colchão tem ácaros, tem bactéria, tem fungos, tem pó? O senhor dorme, o senhor está respirando esse ácaro, essa bactéria, está entrando dentro das vias respiratórias. Nessa época agora do frio, o aparelho respiratório, a gripe, a pneumonia, a asma, a bronquite, a rinite, ela se ataca mais. O colchão é um ambiente úmido, que está cheio de bactérias, que agora no Covid, pós-Covid, por exemplo, dá mais problema na respiração. Então o colchão, ele tá o quê? Ele não é só feito para dormir. Colchão também cuida da saúde respiratória. Além desse colchão já está com abaulamento, porque um prazo de validade de um colchão é 5 anos. O senhor sabia? Não, não sabia. Passou de 5 anos, começa a abaular o colchão, o peso da coluna é sustentado pelos músculos. Quando a senhora vai dormir, é sustentado pelo colchão. O seu colchão já não sustenta mais o peso dos músculos posturais, dos músculos mais profundos que a sua coluna tem. Por isso que essa hérnia de disco, ou esse bico de papagaio que a senhora me falou que tem, esse desvio na coluna que a senhora falou que tem, esse colchão está potencializando as dores, está desviando mais a coluna. Uma hérnia de disco é igual uma ferrugem. Se não cuidar, vai passando para outras partes. Uma hérnia de disco, se não cuidar, passa para outras vértebras. Você está passando sal na ferida. Você está passando sal na ferida. O cliente está assim, puxa, é verdade. Ou é a mesma coisa, por exemplo, você tá além de passar aumentar a dor, você está relembrando a dor do cliente. Porque lembra no contexto, e lembra quando você fez pergunta, ele já disse que tem dor na coluna. Ele já disse que tem insônia, ele já disse que tem pressão alta, ele já disse que o colchão tem mais de 10 anos. Aí você vai relembrar a dor. Quando você passa sal na ferida, é o passo 3. Você está relembrando a dor. Vamos dar um exemplo. Vai no dentista quando você tiver dor de dente. E o dentista fala, você tem que fazer isso, fazer aquilo outro, vai custar isso. Você paga o preço que for para aliviar a sua dor na hora. Agora, vai no dentista e essa dor passou. Ele vai falar, o preço que ele vai cobrar, você não vai pagar. Você não está com aquela dor. Por isso é importante o passo 3 de passar sal na ferida, de aumentar a dor do cliente, ou melhor falando, relembrar a dor do cliente. Relembrar a dor do cliente. E você fazer uma pergunta de ouro agora, no passo 3. Qual é o momento que mais a senhora sente dor? Passo 3, relembrar a dor, aumentar a dor e fazer uma pergunta top. Em qual momento do dia a senhora tem mais dor? Aí ela fala para você assim, meu filho, quando eu acordo pela manhã, eu acordo toda dolorida, todo dolorido, todo moído. Eu acordo que parece que um caminhão passou por cima de mim. Eu dormi a noite inteira, mas parece que eu não dormi.
Eu não descansei. Você está relembrando a dor dela. Você está aumentando a dor dela. Você está fazendo ela relembrar. Você está fazendo o cérebro dela relembrar. Qual é o momento que a senhora mais sente a dor durante o dia? Ah, meu filho, é de tarde quando eu vou lavar roupa. Ah, não, é na hora que eu vou lavar o quintal. Ah, não, é na hora que eu estou dirigindo. Ah, é quando eu sento na máquina de costura. Você está relembrando a dor dela igual o dentista. A dor dela vai ficar no nível alto. Antes de vender, antes de falar o preço, antes de falar de colchão. Aumenta. Passo 3. Eu coloquei o nome de passe sal na ferida. Passo 4, Luciano. Qual que é o passo 4? Qual que é o passo 4, Luciano? Fale da solução. Fale da solução. Fale do remédio. Fala da solução. Seu João, Dona Maria, eu já entendi que a senhora me chamou aqui, que a senhora entrou na minha loja porque o colchão da senhora já tem mais de 10 anos e a senhora tem um probleminha de coluna e o seu João tem pressão alta. Eu já entendi. Eu já entendi também que quando a senhora dorme, a senhora acorda muito mais cansada, a senhora não dorme bem à noite. Eu já entendi também que a senhora está com uma hérnia de disco e a senhora não quer deixar progredir o problema. Mas graças a Deus a senhora me chamou, graças a Deus a senhora entrou na minha loja. Eu vou te oferecer o que tem de melhor no mercado. Eu vou te oferecer o colchão mais importante da sua vida. ênfase nas palavras. Eu já entendi. Você mostra para ela que você já entendeu a dor dela. Eu já entendi tudo. Agora eu posso mostrar a solução para a senhora. Agora eu posso mostrar o melhor para a senhora. O que a senhora precisa de verdade. Vamos lá, me acompanhe. Se você estiver na loja, começa pelo mais caro. Começa pelo mais caro. Qual é o seu mais caro? Luciano, eu não tenho. Você tem que ter. Coloca no seu cardápio a partir de amanhã. Luciano, o meu mais caro é 5 mil. Começa por ele. Meu mais caro é 10 mil. Começa por ele. Começa pelo mais caro, vou te oferecer o melhor. Esse aqui, por exemplo, é o nome, o meu, por exemplo, é um super prêmio. Custa 28 mil reais. 12 camadas de espumas, espumas nobres. Espumas que o engenheiro na fábrica mudou a molécula. Espuma de quando a senhora deita o biotipo. Cada ser humano tem um biotipo. O que é um biotipo? O biotipo é, cada um tem um peso diferente, uma altura diferente, um desgaste na coluna diferente, uma dor diferente. E quando a senhora deita em cima desse colchão, são 12 camadas de espumas nobres que vão adaptar ao seu biotipo. Com ênfase, o valor desse é apenas 10 parcelinhas de R$ 2.800. Mas calma, eu tenho outro aqui para oferecer para a senhora. Para mostrar e depois a gente decide qual é o melhor. Calma. Vamos para o próximo. Esse aqui é o nosso Emirates, considerado o nosso colchão 7 estrelas, o mais conforto, a mais novidade, o mais vendido da nossa linha alta. Esse aqui, a densidade é progressiva. Esse daqui tem isso, esse daqui tem aquilo, o tecido antimofo, o tecido antiácaro, o tecido é com fibra de bambu. A maioria dos colchões são de poliéster. A senhora sabia que o poliéster, quando a senhora deita no colchão, ele está gelado? Porque poliéster é plástico. É um tecido feito da matéria-prima de plástico. Por isso que o colchão é gelado. Esse não tem fibra de bambu, tem fibras. Essa fibra de bambu troca o calor do ambiente. Quando troca o calor do ambiente, a senhora deita e o colchão, se tiver frio, está aquecido. Se tiver calor, está fresquinho, porque ele tem fibra de bambu. Eu estou dando remédio, eu estou dando a solução, que eu estou no passo 4. Esse aqui vai alinhar a postura da coluna da senhora. Diga o que o produto faz no passo 4. Vai alinhar a postura da coluna da senhora. Não vai deixar progredir essa hérnia de disco que a senhora me disse que tem. Não vai acordar mais cansada.
Não vai acordar com mais sensação de peso no corpo. Por quê? Vai ter um sono reparador. O corpo vai relaxar os músculos. Relaxou o músculo, relaxa os nervos. Relaxou os nervos, o cérebro começa a liberar uma substância chamada de melatonina, hormônio do sono. A melatonina vem no corpo, percorre os músculos. E a senhora acontece chegar no quarto estágio do sono, o mais importante. O sono REM, o sono reparador. Aquele que repara todos os danos causados no dia anterior. No dia que a senhora mais ficou sentada, mais ficou com a postura ruim. Nesse colchão, a senhora vai conseguir reparar o sono da senhora, que é o remédio mais importante de um ser humano, os médicos dizem. É o sono. Agora eu também tenho aqui para a senhora entender, eu tenho esse aqui que custa R$9.000, é a nossa linha executiva, é um carro-chefe nosso, é um colchão também com conforto, com qualidade. E tenho também aqui a nossa linha econômica, que custa apenas R$6.000. Olha como de 28 foi para 6. E se ele se interessar pelo de 28? E se ele se interessar pelo de 17, pelo de 14? E se ele for o cliente da primeira classe? E se ele for o cliente do jatinho? E se ele for o cliente do executivo e você não oferecer? Às vezes você nem oferece. Quarto passo. Passe remédio na ferida que você criou. Tem os 5 passos. Você falou dos 5 passos, Luciano. 5 passos. Quinto passo. Hora de falar do tratamento. Agora é a hora de você falar do tratamento. Criou contexto, fez o cliente dizer para você tudo o que ele sente. Passo 2, pegue autorização para fazer perguntas. Fez pergunta de ouro. Por quê? Qual o momento que mais dói? Passou sal na ferida, relembrou a dor. Passo 4, deu a solução, passou remédio. Passo 5, só fala do tratamento. Com esse colchão aqui, com esse colchão aqui a senhora não entende. A senhora vai ter saúde respiratória. Como assim saúde respiratória? Sim, um colchão novo, um tecido limpo, um tecido novo. Não tem ácaro, não tem bactéria, não tem pó. A senhora vai ter o quê? Saúde respiratória. Quando o quarto da senhora, o colchão é o móvel mais importante da sua casa. Ele vai tratar a sua coluna, que é a maior obra de engenharia criada por Deus, enquanto a senhora dorme e vai estar tratando da sua coluna. Como assim tratando da minha coluna, Luciano? Alinhamento de postura, relaxamento, reidratação dos discos intervertebrais, se a postura estiver alinhada. Se a postura estiver alinhada, está tratando, Dona Maria. E um colchão novo é um colchão que a espuma vai alinhar essa postura. A pressão alta que o senhor disse para mim que tinha vai melhorar. O que tem a ver pressão alta com colchão? Tudo. Como assim? Quando a senhora dorme mal, os hormônios que são fabricados à noite, que é a melatonina, que é a serotonina, que é a dopamina, que é a encefalina, que é a testosterona, né? Que é a progesterona. Durante o dia não é fabricada a quantidade maior, é fabricada durante a noite, no sono reparador. E para que serve? Quando todos esses hormônios são fabricados, são produzidos na corrente sanguínea, a pressão da senhora agradece, o seu coração agradece, a sua pressão é controlada. Os níveis de energia das células da senhora são melhorados. Porque a noite de sono, lembra que eu falei que repara todos os danos? Por que reparador, sono reparador? Porque está reparando a alimentação inadequada que você teve no dia anterior, as toxinas que estão dentro das células, a gordura que está dentro da célula, os micro-organismos
que estão dentro das paredes dos pulmões. A senhora vai dormir com uma respiração melhor, com sono melhor, com uma pressão melhor. Hora de falar do tratamento. É o passo 5. Eu não falei de colchão ainda, eu não falei de preço ainda. Passo 5. Tratamento, tratamento, tratamento. Metralhadora de tratamento. Vai dormir melhor, vai acordar melhor, vai sentir mais disposição, vai ter um alinhamento de postura. Olha o benefício. Olha o benefício. A senhora entendeu? Vender ticket alto é vender segurança. Vender ticket alto é ter duas coisas. Vender ticket alto é ter coragem e competência. Coragem para quê, Luciano? Coragem para ofertar. Coragem para oferecer. Coragem para ter um repertório, para falar. Tem que ter coragem para falar o preço. Tem gente que tem medo de falar o preço de linha alta. Dois atributos. Coragem e competência. Competência para quê, Luciano? Para gerar valor. Competência para entender as dores do cliente. Competência para entender o porquê o cliente está te procurando. Coragem para ofertar e competência para gerar valor. Na hora da execução, para vender linha alta, na hora da execução, se não tiver a pegada para falar o preço, perde a venda. Se não tiver a pegada, perde a venda. Na hora de falar o preço. Eu falo que é um tripé. Quem vende linha alta tem que ter um tripé. Qual que é o tripé, Luciano? Visão, coragem e competência. Visão, coragem e competência. É o tripé do faixa preta. É o tripé do vendedor de elite. Visão, para seguir o passo a passo. Coragem, para falar, para perguntar, para entender as dores do cliente. E competência, para ter um repertório que entende de coluna, que entende de distúrbio do sono, que entende que o colchão não é feito só para dormir, que o cliente enxerga você como um especialista, como uma pessoa competente. Ah, Luciano, mas as vendas de ticket alta, elas foram vendas para o vendedor comum, o vendedor de elite, o faixa preta. Só que os vendedores comuns, às vezes, têm o medo, erram, ou às vezes nem têm uma linha alta, ou nem oferecem uma linha alta. Por quê, Luciano? Porque tem medo. Qual é o medo? Insegurança. Medo de falar o preço. É inseguro. Não, ou até não tem competência. Como assim? Não entende do produto, não entende a dor do cliente, não entende quais são as maiores dores do corpo humano? Não entende, não estuda, não tem coragem para oferecer. Não tem. Não tem coragem para dizer, seu João, Dona Maria, quanto tempo a senhora trabalhou na vida? 30 anos. O senhor merece um colchão linha alta. O senhor merece. Tem que ter coragem, tem que ter competência para falar, para oferecer. O senhor merece, a palavra merece é muito forte. Entra, porque o homem, o casal, o homem compra por fazer um bom negócio e a mulher compra por merecimento. Fala a palavra merece para o seu cliente. O senhor merece uma linha alta? O senhor merece? É difícil chegar? Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Mas consegue chegar sim. Tem vários vendedores de elite, tem vários faixas pretas vendendo linha alta. Vários. Nós aqui vendemos muito linha alta. Muito linha alta. Não podemos reclamar. Pô, seu Luciano, mas o que eu preciso? Você precisa mudar. Você precisa mudar. Você precisa entender que às vezes, olhar para dentro e falar assim, caramba, eu tô uma porcaria, hein? Puta merda, eu preciso mudar.
Eu preciso mudar. Entender que precisa mudar. Não, por exemplo, tem muita gente que... Pode reparar. Às vezes está acomodado, né? Ou às vezes, por exemplo, tem coragem de falar que, por exemplo, não, minha apresentação não está legal. Tem coragem de falar, não, eu estou realmente acomodado, eu não ofereço linha alta. Não, realmente eu não estudo, minha apresentação não está legal. Não, eu sou procrastinador, eu sou realmente procrastinador. Eu procrastino oferecer linha alta. Eu podia estar vendendo mais linha alta, mas eu procrastino. Não, realmente eu não ofereço linha alta. Tem coragem para olhar para dentro, para ter visão e olhar para dentro? Tem coragem? Ah não, Luciano, eu nem tenho linha alta. Começa amanhã, se você não tem, começa a ter uma linha alta. Se você não oferece, começa amanhã a oferecer linha alta. Sabe por quê? Porque é saudável que isso aconteça. É saudável você elevar o seu nível. Por quê, Luciano? Porque a partir do momento que você constata que você tem esses problemas, você busca a solução. Qual o objetivo das aulas de terça-feira? Essa aula já é a aula 81. Toda terça-feira, qual é o objetivo? Como ser um vendedor de elite e ganhar 3 vezes mais sem ter medo de vender? Esse é um destino para você. Ganhar 3 vezes mais, ser um vendedor de elite, sair do comum. Ser um vendedor de elite ganha mais. Saber oferecer um linha alta porque você tem mais lucro, a loja tem mais lucro, a marca tem mais lucro e você eleva o seu nível profissional. Poxa, eu falo que você tem 2 caminhos. 2 caminhos. Qual que é o primeiro caminho, Luciano? Autopiedade. Qual que é a autopiedade, Luciano? O vendedor que só reclama. Só reclama. Só reclama. Reclama da crise, reclama do preço, reclama da economia, reclama que não vende. Imagina um colchão linha alta não vai vender. Imagina, o cliente só quer o barato. Eu não te aconselho esse caminho. Eu não te aconselho esse caminho. E tem o caminho número 2. Qual é o caminho número 2, Luciano? Dar um basta e mudar. Dar um basta e mudar. Como? Eu vou me preparar, eu vou estudar, eu vou colocar em prática, eu vou seguir os passos, eu vou oferecer linha alta, eu vou gerar mais valor na venda. Esse caminho eu te aconselho. É esse caminho. Olha, vamos ser sinceros, muita gente não quer chegar nesse caminho. Prefere negar. Prefere dizer que é a economia, prefere dizer, colocar a culpa na pandemia, prefere dizer que a culpa. Mas se você der um basta e mudar, se preparar, estudar, gerar valor na apresentação, aí você vende linha alta. Aí você vende. Aí sim é hora de você virar a chave e ganhar mais. Você tem que enxergar o que, Luciano? Que você é saudável na venda, que você é preparado e que você talvez não estava, mas você vai se preparar. Você sabe que eu falo uma coisa, que as pessoas são paralisadas pelo medo. As pessoas são paralisadas pelo medo. O medo de vender linha alta, o medo de estudar, o medo de oferecer linha alta, o medo de ter um repertório melhor, o medo de falar melhor, o medo de falar o preço, o medo te paralisa. Não deixa. Não deixa. Eu falo que o pior medo de todos é o medo de morrer. Medo de morrer. Se o pior medo de todos é o medo de morrer, por que eu vou ter medo de oferecer linha alta? O pior medo é o medo de morrer. Então não tenha medo de oferecer linha alta. Não tenha medo de oferecer linha alta. Como que eu tenho que fazer, Luciano? Você tem que ser mais ousado para vender linha alta. Você tem que ser mais ousada para vender linha alta. Né? Um vocabulário, um repertório, um pitch de vendas. O que é um pitch de vendas, Luciano? Um discurso eloquente.
falar para o cliente que ele merece, criar o contexto. Criar o contexto. Criar o contexto, deixar o cliente falar para você. Tudo no passo certo. Pegar autorização para as perguntas, anotar, mas anotar mesmo. Não é falar da boca para fora. Não é. Gente, você tem o caminho. Vou dar uma analogia de um pássaro na gaiola. O pássaro está dentro da gaiola. O dono dele leva alpiste, leva água. Ele está ali acomodado. De repente, abre-se a gradezinha para o passarinho voar. Ele olha para o alpiste, olha para fora, vê aquelas árvores, aquele vento, aquela brisa gostosa. Ele olha para o alpiste de novo e olha para fora de novo. Olha para a água e olha para fora. O que é o alpiste, Luciano? O alpiste, ele está na zona de conforto. Tá bom, vender linha baixa, não vou oferecer não muito, porque se eu oferecer muito, de repente o cliente nem compra o pouco. Olha a mentalidade. Ou o pássaro ir para fora e ganhar liberdade. Voar, deixar a brisa bater o vento no rosto dele, deixar ele procurar o alimento, deixar ele procurar uma fruta para comer, uma minhoca, o que for. E sair da zona de conforto. Aí ele vai ter liberdade. O que é a liberdade para você? É o linha alta. Você ganha mais. Para de viver do alpiste, só de linha baixa. Tenha coragem para sair da gaiola e voar. Deixar o vento bater em você. É você estudar. É você se preparar para você ser bem remunerado, para você ganhar 3 vezes mais do que você ganha hoje. 100 milhões de brasileiros dormem em colchões inadequados. 73 milhões de brasileiros dormem mal, têm algum distúrbio do sono. 82% dos brasileiros sofrem com dores na coluna. Se você seguir os 5 passos, você conhece. O método Faixa Preta tem todos esses caminhos. Mostra todos os passos. Tem alguns outros segredos para vender linha alta. O método mostra tudo. O método é um caminho, é uma estrada que os faixas preta têm na mão. Por isso que muitos meus faixas preta vendem linha alta, porque tem um caminho. A palavra método, na etimologia da palavra, significa caminho para meta. Eu falo que se você tiver um caminho, que é uma estrada, um carro bom, e você é o piloto. Piloto bom, carro bom e caminho, estrada boa, vai dar legal. Agora, se você só tem um carro bom e você é um piloto, mas a estrada é esburacada, não tem processo, o carro vai quebrar. Você fica no meio do caminho. O que é isso, Luciano? Você perde venda, você fica com medo. O cliente diz para você que vai pensar, vou deixar para depois, e esse depois nunca chega. Sabe por quê? Porque a estrada. Não adianta ter um carro bom e andar numa estrada esburacada. O método é um caminho. Bora para frente. Toda terça-feira eu tô aqui. E tem todos os temas diferentes. Que o meu intuito, o meu propósito é como você se tornar um vendedor de elite, um faixa preta, ganhando 3 vezes mais do que você ganha, perdendo medo de vender. Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, que Deus abençoe a semana de vocês. Quero que vocês arrebentem. Quero que amanhã mesmo você comece a oferecer um linha alta. Se você não tem, cria um linha alta. Comece pelo mais caro e vai descendo. Saiba que tem todos os tipos de cliente, que o da comunidade também compra linha alta, que ele prioriza a saúde dele e que você está ali como um especialista. Ok? Tchau, pessoal! Deus abençoe a todos. Que vocês tenham uma semana maravilhosa, esplêndida, de vendas de linha alta.
Coloca no meu direct lá, quem vendeu um linha alta essa semana, eu te desafio. Você vendeu um linha alta essa semana. Coloca no meu stories e me marca se você fez uma venda de linha alta, que eu vou te repostar. E eu te desafio você vender um linha alta essa semana. Um só. Me marca, eu te coloco nos meus stories e nós vamos para frente, criando esse ambiente, esse exército de vendedores de elite. Esse Brasil é grande. Bora para frente. Tchau. Fiquem com Deus.